Graça e paz do Senhor, queridos. Bom dia. É bom estarmos aqui juntos, essa manhã de domingo, para podermos glorificar o nome do Senhor, aprendermos um pouquinho sobre a palavra dele, darmos continuidade ao estudo sobre Apocalipse. Tem sido uma bênção. É claro que quando você começa a ler um pouquinho sobre esse tema, a gente percebe que há pessoas que estudam já há 15, 20 anos, só o livro de Apocalipse, e entendem que ainda tem muita coisa para aprender. Então, que esses estudos sirvam de incentivo para que você também se aprofunde um pouco mais, para que você pesquise, para que você cresça, porque é um livro maravilhoso, é atual, é para os nossos dias, é para a nossa geração, amém? Que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família, que você desfrute do melhor de Deus em todos os momentos da sua vida. Então, hoje nós vamos falar sobre Esmirna, a igreja perseguida. Qual o nosso objetivo? Mostrar que o sofrimento e as dificuldades não indicam que as coisas estão descontroladas. Parece até um jargão evangélico. Vocês devem ter ouvido muito isso nos últimos dias. Que Deus não perdeu o controle, Ele está no controle, Ele ainda é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história. Mas pode ter certeza que não é jargão evangélico. Isso é um fato. Isso é de uma verdade assim indiscutível. Deus, Ele continua controlando todas as coisas, independente das circunstâncias, das adversidades. O Senhor sabe e promete ajudar e recompensar aqueles que buscam estar fiéis, aqueles que buscam servir a Ele com integridade. Então os olhos dele não estão fechados, Ele não está distante, Ele continua auxiliando, Ele continua ajudando, Ele continua nos sustentando nos momentos difíceis. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, Te louvamos porque Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és o Deus que nos ama e o Deus a quem nós amamos. Dependemos do Senhor, queremos sempre estar na Tua presença, pedimos perdão pela falha da igreja, ó Deus amado, por tantas vezes negligenciarmos a Tua obra. Ó Deus, estamos em guerra e devemos entender isso, somos guerreiros na Tua mão. Usa-nos, Senhor, com toda a autoridade, com todo o poder. Usa-nos para o Teu louvor, para a Tua glória, que os perdidos ouçam a Tua palavra, que os enfermos sejam curados. Ó Deus, que os sedentos sejam saciados, que a Tua palavra jorre, ó Deus, como um rio, ó Deus abundante, alcançando cada sedento nessa terra. Nós Te louvamos por essa rica oportunidade, Te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, a igreja de Cristo hoje é perseguida? Qual o seu entendimento sobre isso? Você acha que a igreja de Cristo é perseguida? Talvez se fizéssemos essas perguntas em outros países, em outras culturas, a resposta poderia ser até diferente. Talvez pelo seu conhecimento, os irmãos da igreja Semear sabem sempre que nós fazemos aqui o dia da igreja perseguida, então nós trazemos informações, nós trazemos estatísticas, mostramos vídeos de irmãos, então temos essa consciência, os irmãos da igreja cristã Semear têm essa consciência de que nos dias de hoje, de fato, a igreja é perseguida. E você tem sentido alguma forma de preconceito ou perseguição pelo fato de ser cristão? Às vezes a gente não vê uma perseguição tão ativa, mas existe uma perseguição velada. Você é discriminado ou já foi discriminado? Você foi tratado com indiferença ou foi negligenciado em alguma situação? Já fizeram chacota com você, com a sua fé? Já brincaram? Como é a tua vida em relação a isso? Você já teve esse sentimento de ser discriminado? Já foi perseguido em algum lugar? Temos testemunhos aqui no Brasil mesmo de pessoas que passaram e passam por isso. Ainda nos dias de hoje, em muitos países, os cristãos são perseguidos, presos e até mesmo condenados à morte por confessarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós sabemos, hoje a informação chega muito rápido, embora em relação aos cristãos não seja tão rápido, as fontes são sempre cristãs também, porque a mídia convencional dificilmente ela fala
sobre um ataque a pastores, sobre uma família que foi perseguida, sobre uma casa que foi queimada, sobre pessoas que foram presas. Essas coisas acontecem, mas a mídia tradicional não trata disso. Não tem interesse em divulgar essas notícias. Não faz parte daquilo que eles acham que vai atrair as pessoas. Na verdade, a mídia normalmente ela critica, ela persegue também os cristãos. Ainda que de uma forma velada, ainda que aparentemente de uma forma discreta. Mas isso é verdade. Então hoje nós vamos falar sobre Esmirna, a igreja perseguida. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei, estou na sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Jesus. Esmirna é uma igreja abençoada, uma igreja forte no Senhor. Talvez uma igreja que nós hoje não gostássemos de ser, porque na verdade nós não queremos ser perseguidos. Na verdade, a igreja hoje, muitas vezes, ela não quer ser rica espiritualmente, ela quer ser rica materialmente. Corremos muito atrás disso, é verdade. E não estou dizendo que é errado alguém querer prosperar, alguém querer ter dinheiro, querer ter coisas boas. Mas, na verdade, no padrão de Deus, a gente vê que uma igreja era tida como pobre, talvez até miserável, porque tinha sido expoluída, tinha sido, os seus bens tinham sido tirados dela, perderam casas, perderam dinheiro, perderam posição, mas aos olhos do Senhor era uma igreja rica, né? Então, no versículo 8 começa dizendo: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Bem, como já foi dito pela pastora Eni, o anjo da igreja, a maioria das pessoas entende que é o pastor da igreja, aquele que seria o mensageiro da palavra. Então, nesse contexto aqui, a maioria dos estudiosos concordam, e nós estamos trazendo dentro dessa ótica o nosso estudo, que o anjo da igreja aqui é o pastor da igreja. Esmirna era uma das mais belas cidades da Ásia, profundamente marcada pelo culto ao imperador. Então, Esmirna era uma cidade rica, era uma metrópole. Esmirna disputava com Éfeso qual seria a mais bonita, qual seria a maior, a melhor. As duas tinham um comércio muito forte, eram cidades portuárias, onde havia um comércio intenso, e no caso de Esmirna havia um grande culto ao imperador. O culto tinha chegado com força, com poder, as pessoas gostavam dessa posição, porque adorar o imperador trazia privilégios, adorar o imperador fazia com que as pessoas fossem bem vistas. E aí imagine o contexto de um cristão vivendo em meio a essa sociedade. Então, Esmirna era uma cidade bela, tornou-se o símbolo das igrejas dos mártires. Então, muitos foram os que perderam a sua vida por professarem a sua fé. Muitos morreram em Esmirna por causa da sua fé. O mais famoso mártir de Esmirna é Policarpo, que foi o seu principal pastor. Nós já falamos sobre Policarpo aqui em certa oportunidade. A história dele é tremenda, é grandiosa, é maravilhosa e é sofrida também, é terrível também aos olhos humanos. O seu martírio é narrado por Eusébio e conta-nos dessa forma: ele foi levado à arena, lugar dos Jogos Olímpicos. Então, naquela época, os irmãos sabem que os Jogos Olímpicos tinham grande vulto, as pessoas admiravam os atletas, aqueles que chegavam na frente, ganhavam coroa. Por isso Jesus nessa palavra, ele faz alusão a isso.
né? E foi-lhe ordenado a Policarpo que retratasse e que abandonasse a Cristo, dando sua lealdade ao imperador romano. Então ele foi desafiado a abandonar o Senhor Jesus. Na verdade, ele foi intimado: abandona a sua fé. Se você não abandonar, você vai morrer. Então, adore ao imperador, preste culto ao imperador, sirva ao imperador. Foi-lhe ordenado que dissesse: fora com os ateus, isso é, com os cristãos. Então, quando falaram para ele, fale fora com os ateus, não os ateus no nosso contexto, aqueles que não creem em Deus, mas naquela época aqueles que não serviam ao imperador e principalmente aqueles que eram cristãos. Ao que ele respondeu da forma que eles queriam: fora com os ateus. Mas ele apontou para a plateia, aquela grande plateia que estava lá, sedenta de sangue. Ele disse: fora com os ateus. Imagine o choque que isso causou naquele momento. Foi-lhe ordenado que jurasse pelo César, confessando sua divindade. Ele negou com convicção. Então falou: agora você vai confessar que César é o Senhor. Ele negou isso. Foi ameaçado de ser morto pelas feras, mas ele não demonstrou qualquer temor. Você vai morrer, vai ser jogado na arena, vamos soltar os leões, vamos soltar os tigres. Ele não demonstrou o menor medo, o menor receio. Foi-lhe dito que queimaria na fogueira se não se retratasse. Ele zombou do fogo que tinham feito e lembrou seus algozes do fogo muito mais terrível, das chamas do juízo eterno, que os ímpios terão que sofrer. Então ele falou: esse fogo aqui, ele é temporário, existe um que é eterno, existe um que não apaga, existe um que vai queimar e queimar e queimar. Esse fogo não me assusta. Então disseram: esse é o mestre da Ásia. Então toda aquela plateia respondeu: esse é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, aquele que derruba por terra os nossos deuses e que tem ensinado a muitos a não sacrificarem nem adorarem, e insistiam para que amaldiçoasse a Cristo. Ele respondeu: por 86 anos tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? Ato contínuo foi preparado para ele uma fogueira. Então ele entregou a sua vida, ele serviu a Deus, ele foi pastor em Esmirna por muitos anos. Ele serviu ao Senhor com total empenho. A fama dele correu toda a vizinhança, todos sabiam quem era aquele homem, e ele foi fiel até o fim. E eu te pergunto: como você reagiria em uma situação semelhante? O que você faria se a sua vida fosse colocada em risco? Se ameaçassem te matar, te queimar, se ameaçassem soltar feras para te comer vivo, como seria a sua atitude? Qual seria a sua atitude? Continuando, ele diz que é o primeiro e o último. É aquele que esteve morto e ressuscitou. Ele é o primeiro e o último. Cristo é o primeiro no tempo e na importância. Então ele é aquele que existe desde antes da criação. O Senhor é o sempre existente. Ele existe eternamente. Ele é o primeiro no tempo e é o primeiro na importância. O nosso Senhor, ele tem uma importância maravilhosa em todas as coisas. A ação dele nos libertou da morte. A ação dele nos trouxe vida. A ação dele, a entrega dele, mudou a nossa história. Ele é um modelo de toda a criação. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele é o nosso paradigma. A ele devemos seguir, devemos ser como ele. Devemos pensar como ele, agir como ele, falar como ele, sentir como ele, amar como ele. É o princípio da vida após a morte. Então Jesus, ele foi o primeiro. Ele é aquele que abriu o caminho. E se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Paulo já disse: se nós esperássemos em Deus apenas por essa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se essa vida acabasse tudo, não valeria a pena. Mas o Senhor é bom. Ele tem uma vida eterna para nós. Ele abriu o caminho. Ele é o primeiro. Ele é aquele que foi na frente, que preparou o caminho. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
como diz em Colossenses 1,16. Pois por meio dele Deus criou tudo, nos céus e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo, aleluia. O nosso Senhor, ele é maravilhoso, o nosso Senhor é poderoso. Por ele, para ele e dele vieram todas as coisas. Ele é digno de ser servido, ele é digno de ser honrado. Ele é o último, a razão de toda a existência. Então ele é o primeiro e ele é o último, ele é a razão, ele é o princípio e o começo de tudo. Sem ele nada existe, sem ele nada vale a pena. Nós servimos a um Deus que vale a pena morrer por ele, como Policarpo. As coisas que passam aqui são transitórias, passam muito rápido, como diz o Salmo 90. Tudo passa muito rápido, mas o nosso Deus é eterno, ele permanece para sempre. E aqueles que creem nele também permanecerão para sempre. Cristo, aí continuando, ele diz que esteve morto e tornou a viver. Cristo é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20 diz: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Aleluias. É interessante que Jesus ele trabalha sempre dentro de uma ótica que o ser humano consegue entender. A gente já falou, já ouvimos falar também da simplicidade de Cristo. O Evangelho fala da simplicidade de Cristo, como ele fala com a gente de uma forma tão maravilhosa que todos nós podemos entender o que ele diz. E com essa igreja não foi diferente. Essa igreja entendia muito bem o que era ser destruída e ser reconstruída. Porque Esmirna é uma cidade que passou 400 anos derribada. Ela foi derrubada, ela foi conquistada e ela foi destruída. E por 400 anos ela ficou derrubada. E eles levantaram de novo. Então, quando ele está falando aqui, ele diz de algo que tinha significado para aquelas pessoas. Aquelas pessoas sabiam que era muitas vezes algo como não ter esperança, mas ter a oportunidade de nascer de novo, de ser erguida de novo, de ter vida novamente. Aquela cidade outrora derrubada, outrora acabada, ela tinha vida e se tornou uma das mais belas cidades de sua época. Esmirna ainda é hoje uma cidade próspera. Das 7 igrejas que receberam cartas de João em Apocalipse, essa igreja é a que é mais próspera nos dias de hoje. Essa cidade. A igreja haveria de reviver para uma futura vida com Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, essa expectativa, essa esperança, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode roubar aquilo que Deus já nos deu. Em Cristo nós já temos isso, nós já temos a vida eterna. A gente não vai acontecer, já aconteceu. Jesus já nos comprou, Jesus já nos perdoou, já nos lavou, já nos purificou. Nele nós temos a vida eterna. Continuando no versículo 9, ele diz: eu sei o que vocês estão sofrendo. Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe do meu e do seu sofrimento. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei que, como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Olha só que coisa terrível que o Senhor falou. Ele diz: eu conheço a sua tribulação. Eu sei que vocês estão sofrendo. Jesus conhece tudo e vê tudo o que acontece com seus servos. Isso é tão maravilhoso quanto inspira também temor. O nosso Deus vê todas as coisas. Ele vê o nosso sofrimento, ele vê as perseguições, mas ele vê também aquilo que fazemos que não agrada a ele. Como foi dito na primeira carta, ele é aquele que passeia no meio da igreja, ele tem as 7 estrelas na mão, ele tem os 7 cartiçais nas mãos. Isso deve nos inspirar temor, por um lado, e isso deve nos inspirar esperança, por outro lado. Por um lado, ele nunca nos abandona, por outro lado, também nós nunca estamos sozinhos, para deixar livremente os nossos pensamentos, para deixar-nos fazer aquilo que vem à nossa mente. Devemos ter essa convicção, o Senhor que vê, está nos vendo. Ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu falo, ele sabe como eu ajo, ele sabe
os meus projetos, Ele sabe todas as coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Jesus acompanha o sofrimento e a tribulação do seu povo, não de forma passiva. É bom a gente entender isso. O Senhor não é um Deus passivo. Ele não é um Deus que cruzou o braço e fica olhando a humanidade como alguns já pregaram e como alguns ainda creem. Como filosofias falam, um Deus distante, um Deus que deixou a humanidade a seu bel prazer, a sua própria sorte. De forma alguma. Antes eu acredito que, como aquela história dos dois pés na areia, eu acredito que, na maioria das vezes, mesmo sem a gente perceber, o Senhor tem nos carregado. Então, se por um momento apenas você pensar que você está sozinho, não deixe esse pensamento tomar conta do seu coração. Esse Deus é um Deus ativo, é um Deus presente, é um Deus dinâmico, é um Deus que age, é um Deus que governa todas as coisas e continua governando todas as coisas. A minha vida e a sua vida, inclusive. E Ele, se Deus que vê tudo, Ele diz, eu vejo a tua pobreza, né? Uma pobreza que é fruto, muitas vezes, da perseguição, do confisco de propriedades. Então, imagine uma pessoa que vivia bem, talvez, uma pessoa que tinha um padrão financeiro razoável. Essa pessoa, por causa de amor a Cristo, começa a perder as coisas, começa a ter os seus bens espoliados, começa a ter perseguição, é preso, é discriminado, perde o emprego. Jesus sabia que essa igreja estava passando por isso. Ele conhecia essa pobreza financeira que tanto nos incomoda, que ninguém quer viver. Nenhum de nós gostaria de viver isso. Uma pobreza absoluta, sem oportunidades, sem provisão, sem recursos. Pense em um pai chegar em casa e ver a dificuldade do seu filho não ter um alimento. Chegar o dia de pagar as contas e não ter dinheiro para pagar. É sabido que temos pessoas vivendo exatamente essa situação em nossos dias. Ali por causa das perseguições, aqui por causa de fatores diversos. Mas a verdade é que isso nunca é fácil. Mas o que o Senhor diz é algo tremendo. Ele diz, você é pobre. Quando o mundo olha para você, ele vê pobreza. Porque riqueza para o mundo é ter dinheiro, é ter bens, é ter posição, é ter recursos, é ter influência. Para o mundo, isso é riqueza. Mas ele diz, mas tu és rico. Que coisa tremenda, irmãos. O Senhor, dono de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, ele diz que essa igreja, e aos olhos humanos era pobre, ele diz, você é rica. Obviamente ele está falando de uma riqueza espiritual. Os crentes tinham perdido tudo, mas a fidelidade deles a Deus expressava a riqueza de seus corações. Eles perderam tudo, mas não perderam a fé. Eles perderam tudo, mas não perderam a esperança. Eles perderam tudo, mas não perderam a satisfação de servirem a Deus. Essa igreja é um exemplo para mim e para você. Nesses dias difíceis, nossos corações devem estar conscientes de que o nosso Deus ainda reina, de que vale a pena servir Ele, não devemos abandoná-lo por nada. Você não deve abandonar esse Deus por nada. O Senhor fala, você é rico, você tem fé, você tem esperança, você tem um relacionamento íntimo com Deus, você tem alegria na presença dEle, você é rico. Você não é apenas rico, você é milionário. Você é um felizardo. As pessoas consideram felizardo aqueles que ganham um prêmio, aqueles que ganham na loteria. Dinheiro que a traça leva, pouco tempo depois as pessoas estão se matando. Muitos que ganham grandes prêmios, pouco tempo depois estão pobres novamente, financeiramente. Enquanto o Senhor está falando, você tem a mim, você é rico. Você confia em mim, você é rico. Porque o seu futuro já está estabelecido, já está determinado. E continuando, ele diz, blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são. Então, blasfêmia normalmente é uma palavra
ligada a Deus. Quando falamos blasfêmia, alguém está blasfemando, está falando contra Deus. Difamação normalmente é contra o ser humano. Então, nesse caso aqui, blasfêmia significa essas duas coisas. Estão tanto amaldiçoando a Jesus, o Senhor, não o reconhecendo como Cristo, não o reconhecendo como Messias, não o reconhecendo como Filho de Deus, como amaldiçoando Jesus, homem. Aquele que veio, que sofreu em nosso lugar, que pagou o preço dos nossos pecados. Então eles blasfemaram e difamavam Jesus. Eles falavam mal contra o Senhor, tanto enquanto homem, quanto como Deus. Judeus que ajudavam os romanos na perseguição aos cristãos. E é interessante, queridos, a gente vai ver a história aqui, a gente vai ver que a fúria dos judeus era muito forte. Talvez até mais mesmo do que as dos romanos. Eles atacavam, eles perseguiam com grande fúria os nossos irmãos. E o Senhor continua falando que são sinagoga de Satanás. É o estado espiritual daqueles que perseguiam, que eram agentes de Satanás. Não se iluda, você que persegue a igreja. Se você é um perseguidor da igreja, não se iluda. Essas coisas têm alguém, tem um Senhor por trás, tem uma mente que arquiteta essas coisas. Os perseguidores da igreja são agentes de Satanás. Aqueles que querem destruir a igreja, que querem destruir a fé, que querem destruir os irmãos, que perseguem, esses são instrumentos de Satanás. O próprio Jesus falou isso, sinagoga de Satanás. Satanás dominava a perseguição no desejo de esmagar a igreja cristã. Ele estava por trás de todo o ato. Nós não estamos aqui espiritualizando todas as coisas, mas essa fúria que o mundo tem contra a igreja, irmãos, isso vem de algo muito maior. Essa perseguição ao longo dos séculos. Quando que a igreja não foi perseguida? Isso não é novidade para ninguém. Satanás está por trás desses ataques. E o Senhor falou que essas pessoas são sinagoga de Satanás. Versículo 10 vai nos dizer: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Olha só que interessante. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Aleluia. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Tenham coragem, sejam fervorosos, né? Sejam consistentes em suas fés. Persistam, permaneçam firmes. Nem sempre Jesus promete o livramento da perseguição, da tribulação. Vivemos em um contexto de igreja e quando alguém fala que alguém vai viver um momento de tribulação, parece que a pessoa está amaldiçoando, está falando uma palavra. Mas a igreja sempre passou por isso. Há momentos em que o Senhor permite essas coisas. Nem sempre Jesus promete. Ele está dizendo aqui, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Ele não está falando, eu vou livrar vocês, não se preocupem. Vocês não vão passar por isso, não. Eu vou acabar com o imperador, vou destruir o exército de Roma. Ele está falando, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Muitas vezes, o cristão passa por lutas. Muitas vezes ele passa por tribulações. Muitas vezes ele tem que enfrentar momentos difíceis em sua vida. E como nós falamos lá no começo da lição, se você está passando por isso, não se desespere. Creia nessa palavra de Jesus, ele falou, não tenha medo. Você não está sozinho, não tenha medo. Não desanime, não desista. Não negue o Senhor que morreu na cruz por você. Se você vai sofrer, você vai superar. Você vai passar e você vai viver uma eternidade com o Senhor. Esses momentos que passamos aqui não se comparam com a glória que há de vir. Diz a palavra, Paulo entendeu isso. Eu imagino Paulo muitas vezes rindo do sofrimento que ele passava, das perseguições, porque ele cria naquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Você crê nas promessas do Senhor para você? Elas estão fundadas na vida eterna.
As promessas do Senhor vão acontecer. Elas são reais. Às vezes o sofrimento é inevitável, a fim de que através dele Cristo seja glorificado. Coisa tremenda, irmãos. Eu tenho falado muitas vezes, a gente acha lindo os testemunhos, mas a gente não vê o que estão por trás dos testemunhos. As lutas, as perdas, os choros, o sofrimento. Todo o sofrimento que os irmãos lá atrás viveram, toda a perseguição que eles suportaram, cada vida que foi tirada, cada homem que não negou o Senhor, que morreu queimado, decapitado, que morreu como espetáculos nas arenas, comidos por feras. Homens sujeitos a falhas como eu e como você, mas que decidiram amar o Senhor até o fim. Testemunho dessas pessoas é que fizeram com que o Evangelho chegasse até a nossa época. Graças a essas pessoas, o Evangelho se tornou cada vez mais forte. Graças a essas pessoas, quase ou mais de 2000 anos depois, nós podemos professar a nossa fé. Moramos em um país que, ainda que haja perseguição, ainda temos essa liberdade de pregar a palavra do Senhor, de falar do amor do Senhor, de glorificar o nome dEle. Então nós o glorificamos, seja através da dor, seja através da alegria, seja em que momento for, nós glorificamos o nome do nosso Deus. O sofrimento pode ser usado como um instrumento para o desenvolvimento espiritual do cristão. Então, a luta que nós passamos pode ser usada, não estou dizendo que é sempre. Muitas vezes nós passamos por sofrimento por causa das nossas próprias decisões. Mas o Senhor pode usar as nossas aflições, as nossas lutas, para glorificar o nome dEle, para desenvolver a nossa espiritualidade, para que nós cresçamos em amor, para que nós aprendamos a sermos mais dependentes do Senhor, para que Ele de fato reine na nossa vida. Continuando aqui, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Primeiro Jesus falou para eles não ter medo, porque eles vão sofrer. Depois ele falou, alguns de vocês vão ser presos. Alguns de vocês vão ser presos. Não tenha medo. Vai haver sofrimento, vai haver prisão, vai haver injustiça. Satanás está ativo ao redor do mundo. Então, quem ele fala que vai lançar? Satanás. Obviamente, as pessoas usadas aqui foram os romanos e o povo judeu também. Mas quem está por trás? Satanás, ele está ativo. Muitas coisas que acontecem no mundo, quem está por trás é Satanás. Nós não devemos ser desapercebidos das coisas dele, da forma que ele age. Nós devemos estar atentos, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós temos um inimigo, ele quer destruir a igreja, ele quer acabar com a família. Ele quer roubar a nossa fé, ele quer nos desanimar. Jesus falou que ele está ativo ao redor do mundo. O diabo está para lançar alguns de vós. Os crentes de Esmina foram encarcerados, açoitados e escarnecidos. Isso de fato aconteceu. Não houve livramento desse sofrimento. Não houve livramento dessas prisões. Essas pessoas foram açoitadas, foram perseguidas, foram presas e continuaram honrando o nome do Senhor. E a palavra vai continuar dizendo, para serdes postos à prova. Então a dor, o sofrimento e a perseguição são termômetros da fidelidade a Cristo. Então, num momento de luta, num momento de dificuldade, nós podemos perceber quem de fato serve ao Senhor. Carregar o nome de evangélico hoje não é tão difícil em nosso país. Ser considerado crente hoje não é tão difícil. Temos tantas igrejas nós temos, tantas formas de ouvir a palavra, mas no momento da dificuldade é que nós realmente sabemos quem serve ao Senhor, de todo o coração. Nesse caso aqui, essas pessoas provaram que serviam o Senhor. 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 10 diz, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste,
mas a tristeza deste mundo produz a morte. Então, se o Senhor permitir que passemos por tristeza, passemos por lutas, por dificuldade, devemos ter o nosso coração firme nele. Devemos confiar que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Continuando diz, e tereis tribulação de 10 dias. Há pelo menos 3 entendimentos para esta referência. Primeira, uma referência à simbologia judaica do número 10. 10 era o símbolo da perfeição humana. Então, o primeiro entendimento que se tem disso é que isso era uma referência à perfeição humana. Aqueles que suportassem, que alcançariam um padrão de perfeição. O segundo é um curto período de tempo, de sofrimento. Muitos teólogos acreditam nisso, que houve, de fato, uma perseguição terrível de 10 dias. Foram 10 dias angustiantes, de muito sofrimento, de muita perseguição, de muitas pessoas mortas, de muitas pessoas presas, de muitas pessoas que perderam suas casas, que perderam seus filhos. Então, muitos acreditam que isso aqui, de fato, aconteceu dessa forma. Uma referência histórica seria a terceira, uma referência histórica de que a igreja sofreu perseguição de 10 imperadores. E isso também aconteceu de fato. Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aurélio e Diocleciano. Então, esses 10 imperadores, todos eles perseguiram a igreja, todos eles perseguiram os cristãos. E o Senhor continua. Então, só relembrando aqui, o Senhor fala, não tenha medo, você vai sofrer. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Vocês serão postos à prova. Vocês terão tribulação de 10 dias. E ele continuando, ele diz, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. A fidelidade a Cristo deve ser de tal modo que, se necessário for, o crente morra por ele. Então o Senhor não espera menos de nós. Graças a Deus não vivemos em um contexto assim. Não temos históricos aqui no Brasil de pessoas que passem por isso. E ou negam a fé ou morrem. Não temos esse histórico. Mas o que o Senhor espera de nós é, se chegar o momento, se for necessário, a gente deve ser fiel até a morte. Nós sempre cantamos que o Senhor é fiel. Amamos falar isso. Deus é fiel. Quantas músicas falam sobre isso? A fidelidade de Deus. Quantos salmos falam sobre a fidelidade de Deus? Mas e nesses últimos dias, o que esperar da fidelidade do homem? Do comprometimento do homem com Deus? Os últimos dias estão chegando. Temos ouvido falar sobre isso. Profecias têm se cumprido. Os sinais têm sido claros. Jesus está às portas. E se a perseguição vier, nós vamos ser levados com ele ou nós vamos ficar aqui? Morte é a porta para a vida eterna. A morte é a porta para a vida eterna. A morte não é o fim. A morte não acaba com a história do ser humano. A morte não acaba com os nossos sonhos. O nosso sonho está na eternidade. Os nossos sonhos estão em viver uma eternidade com aquele que morreu em nosso lugar, com aquele que reina. Vamos reinar com ele, diz a palavra. Somos reino e sacerdotes. Um dia vamos estar reinando com o Senhor. E ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, dar-te-ei a coroa da vida. Então, naquele tempo as pessoas tinham uma recompensa, os atletas, aqueles que ganhavam tinham uma recompensa. Paulo vai falar sobre isso no livro aos Coríntios. O atleta vencedor recebia uma coroa de louros. Aquele que chegava na frente era premiado, era honrado na frente de todos. Então o Senhor está falando aqui que vai receber uma coroa. Essa pessoa vai ser honrada. Essa pessoa vai dizer que valeu a pena. É interessante que eu ouvi uma palavra esses dias, de um pregador, não me lembro quem agora, e ele dizia que nessa corrida nós não temos que ser o primeiro. Isso não é uma corrida de velocidade. Isso eu não tenho que chegar, me esforçar para chegar na frente de todo mundo.
Eu tenho que sair desesperado, treinar e chegar na frente, porque só o primeiro vai ganhar. E esse pastor, ele dizia que essa corrida é uma maratona, mas é uma maratona que eu luto contra mim mesmo. É uma corrida em que os meus esforços são para me superar a cada dia, são para que eu permaneça fiel a cada dia, para que eu busque a santidade a cada dia, para que eu ame o meu irmão a cada dia, para que eu perdoe a cada dia, para que eu me arrependa a cada dia. É uma luta contra mim mesmo, é me esforçando todo o tempo para prevalecer contra mim mesmo. Ele falou, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É isso que ele está falando, ó. Você vença, você é um vencedor, vença. Vá até o fim, permaneça. Porque numa maratona, queridos, eu já trabalhei em muitas, e o que esse pastor falou é uma grande verdade. Eu vi casos assim, e a gente não entende o porquê daquela alegria toda. Alguém que vem se arrastando lá no final, 5 horas, 6 horas, às vezes até 10 horas, depois do que o primeiro chegou. E aquela pessoa, quando chega, ela se alegra, ela comemora, a família se alegra, porque aquela pessoa cumpriu um objetivo. Essa é a nossa expectativa, nós temos um objetivo enquanto cristãos, viver uma vida cada vez mais parecida com a vida de Jesus. E ele diz, né, você vai receber uma recompensa, né? Você vai receber a coroa da vida, você vai receber um galardão, que é a vida eterna. Aleluias. Nós estamos caminhando para isso. A vida eterna nos aguarda, é o nosso supremo prêmio. É o motivo da nossa alegria, da nossa esperança. Se a luta vier, se o desespero chegar, lembre disso. No versículo 11 diz, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quem ouve a palavra, obedeça, faça o que ela manda. Você tem obedecido a palavra do Senhor? Nós temos obedecido a palavra do Senhor, nós temos buscado conhecimento na palavra do Senhor. Essa igreja, ela é tremenda porque não houve... Jesus não falou que ela tinha feito algo que não agradava a ele, mas mesmo assim ele trouxe uma advertência. Isso é interessante, ele falou, se você tem ouvidos, ouça. Ele não teve nenhuma crítica, nós vamos ver que só houve 2 igrejas assim, Esmirna e Filadélfia, e não houve crítica da parte do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos dá uma exortação através dessa igreja, que tem ouvidos, ouça, ouvir a palavra, obedecer a palavra, fazer o que ela manda, entender os princípios, os preceitos, a vontade do Senhor, viver uma vida digna do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir aqui é muito mais do que apenas escutar. É algo que entra no coração e se torna um modelo de vida. É o Senhor nos direcionando. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Aleluia. Imaginem que isso aqui foi um alento para aquelas pessoas. Porque muitos deles, de fato, iriam morrer. O Senhor falou que isso ia acontecer. Eles seriam presos, eles seriam mortos. Mas Ele falou, ó, você não vai morrer a segunda morte. A separação definitiva de Deus. A segunda morte é a separação definitiva do Senhor. Você não vai passar por isso. Creia, creia, creia. Continue crendo. E vale a pena servir a Ele. Você não vai passar, você não vai morrer eternamente. Pelo contrário, você vai viver eternamente. Aleluia. O vencedor é aquele que vai morar com Jesus para sempre. A morte eterna está reservada para os fracassados.
palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as desprezíveis, as que não são. Talvez nesse mundo aqui, muitos nos considerem assim. Talvez não nos deem valor, talvez somos desprezados. Mas para o Senhor, os fracassados são aqueles que vão desfrutar da morte eterna. E vão ser separados eternamente do Senhor dos céus e da terra, do Criador de todas as coisas. As palavras de regozijo, nós temos aqui o nome dele, tem sido sugerido uma carta que transmite algumas palavras de regozijo. Eu queria ler algumas que o autor fala, eu não anotei o nome, pensei que tinha anotado, não anotei. Mas ele diz assim, palavras de regozijo de um Salvador reinante para uma igreja sofredora. Então essa carta, ela é palavra de regozijo para quem está em profundo sofrimento. Pessoas atormentadas, muitas vezes amedrontadas. O Senhor que reina, Ele traz uma palavra de regozijo. Um Salvador vivo acima de todos. Aleluias. Então, Jesus vive, Ele diz lá no versículo 8. Né? O anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto, mas reviveu. Então, esse que reviveu, Ele está dizendo, não temas. Você vai reviver também. Né? Esse Salvador nosso, Ele está vivo. Ele não é um Deus morto. Nós não cultuamos alguém que morreu, alguém que não nos dá esperança. Ele reviveu, Ele ressuscitou. E Ele vive para sempre. Nosso Senhor está vivo. Um Salvador vivo, avaliando a todos. Então Ele diz, tu és rico. Como eu disse, talvez você não tenha o valor que você mereça. Talvez você não usufrua das coisas que você mereça. Talvez você olhe para o mundo e veja que você está aquém daquilo que você poderia estar. Em relação ao dinheiro, ao poder, à riqueza. Talvez você não tenha alcançado tudo isso, mas se você é fiel a Deus, Ele está dizendo, você é rico. Salvador que nos avalia não pelo aquilo que nós temos, mas pelo aquilo que nós somos. Uma sociedade em que o ter é muito melhor do que o ser. Uma sociedade que valoriza quem tem muito, quem é rico, quem tem muito dinheiro, muitos bens. O seu Deus, o meu Deus, Ele diz assim, eu te conheço, eu conheço o teu coração. Você é rico, você tem andado na minha presença. Você tem sido fiel, você tem sido íntegro. Você tem feito a minha obra, você é rico, aleluia. Glória a Deus. Um Salvador vivo, antevendo tudo. No versículo 10, ele diz assim, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse nosso Deus, Ele vê tudo. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele não é pego de surpresa. Essas coisas que acontecem não o pegam de surpresa. E também não é surpresa para nós. Tudo está na palavra, Ele já falou como seriam os últimos dias. Então tenham confiança no Senhor. Ele é um Salvador vivo, antevendo tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Salvador vivo, limitando tudo. Ele diz, 10 dias. Há um tempo. Há um tempo, sim, como a própria palavra fala. Há tempo para viver, há tempo para morrer. Há tempo para abraçar, há tempo para se afastar. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Diz a própria palavra. E o nosso Salvador, Ele é alguém que vê todas as coisas e limita tudo. O diabo, ainda que ele esteja atuando no mundo, ainda que ele esteja ativo no mundo, ele não tem o poder e o controle das coisas. Quem tem ainda é o Senhor Jesus. Ele delimita, essa praga vai demorar tantos dias. Acabou. Essa perseguição vai passar. Vai chegar o dia que está determinado que ela passe. Esse sofrimento tem dia e hora marcada para acabar. Esse é o nosso Deus, um Salvador vivo, limitando tudo.
um Salvador vivo encorajando a todos, né? Então ele fala: não temas, não temas, não temas. Quantas vezes a palavra diz: não temas, não temas, eu estou contigo, não temas, vai passar. Um Salvador prometendo vida no fim de tudo, aleluia. Então não é a morte que é o fim. Esse Salvador que é vivo, esse Salvador que ressuscitou, ele promete vida eterna. No final de tudo isso, quando tudo isso passar, quando os dias forem contados e nós já não estivermos mais aqui, ainda haverá uma vida para nós desfrutarmos. Haverá uma vida eterna para nós passarmos, desfrutando de toda a beleza, de toda a glória, de tudo aquilo que alcançamos pelo sangue de Jesus. Concluindo essa lição, irmãos, eu tenho testemunhado de Jesus ou tenho negado a meu mestre através do meu comportamento? Somos como Policarpo? Glorificamos a Deus aonde estamos? As pessoas veem testemunho em nós, temos fé, temos esperança, temos vida em Deus e com Deus. Tenho testemunhado de Jesus ou tenho negado a meu mestre através do meu comportamento? Ao final da minha vida aqui, qual será a recompensa que Jesus terá para mim? Nós vemos nessas cartas, Jesus sempre tem uma recompensa. Ele tem sempre uma recompensa para aqueles que buscam a fidelidade. E o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, a palavra de Deus obedeça, cumpra o que ela diz, e o resultado será o recebimento da recompensa que Deus nos prometeu. Amém? Deus possa nos abençoar, possamos ver na igreja de Esmirna um símbolo de fé, de esperança, de convicção, de que vale a pena servir a esse Deus, de que não importam as lutas, as dificuldades, nós vamos continuar caminhando. Há um prêmio preparado para a minha vida, há um prêmio preparado para a sua vida. Que Deus fortaleça o teu coração, que Deus fortaleça a tua mente. Deus te deu uma semana de renovação, você seja vivificado, renovado, transformado a cada dia pela glória de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Amém.